A graça e a paz, meus irmãos. A gente está começando agora essa transmissão específica desse tempo de 40 dias de prosperidade bíblica. E eu creio que esse tempo será um tempo poderoso em que Deus vai desatar coisas tremendas nos nossos corações. O Senhor vai falar poderosamente e nós veremos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. E esse tempo agora de transmissão é justamente esse momento de alinhamento, para que nós possamos entender exatamente como vai funcionar esse propósito dos próximos 40 dias e como nós devemos agir, como nós vamos nos comportar enquanto igreja. E eu creio que juntos nós vamos alcançar essa vitória tremenda da parte do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero começar esse tempo de transmissão, clamando pela presença do Senhor, para que a tua graça possa realmente nos envolver e que o Senhor possa abençoar a rede da internet, abençoar as câmeras, ó Pai, as pessoas que estão trabalhando, servindo junto comigo nesse momento também, e que juntos, no mesmo Espírito, nós possamos estar alinhados, possamos estar totalmente, ó Deus, voltados para cumprir o propósito do Senhor, porque nós queremos viver um tempo de mudança na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, eu quero começar compartilhando com vocês o seguinte. Na última quarta-feira, na semana passada, nós tivemos o encontro dos Guerreiros da Conquista. E foi interessante porque antes do encontro, as nossas irmãs do Ministério Infantil estavam montando a decoração para o culto do último domingo, justamente debaixo do tema Seja Forte e Corajoso, e trazendo também a ideia da vitória de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. E o Espírito Santo, antes da reunião dos Guerreiros da Conquista, me disse assim: vocês estão diante de Jericó e vocês precisam tomar posse desta terra, porque a vitória já é minha. O meu coração ficou ali acelerado na presença do Senhor, porque eu tive esse discernimento da parte do Espírito de Deus, de que nos próximos 40 dias nós estaríamos orando e agindo em favor de finalizar esse processo da quitação do nosso terreno. E estivemos ali, orando e buscando ao Senhor juntos, batalhando contra todo espírito de intimidação. E logo depois, no dia seguinte, eu tive o contato com esse material que nós estaremos usando, que veio da Rede Spire, nossa rede de mentoreamento de igrejas, eh, onde o pastor Carlito Paes estava apresentando como funcionaria a campanha de 40 dias de prosperidade bíblica. Naquele momento eu entendi da parte do Espírito Santo que os propósitos do Senhor, eles estão totalmente unidos. Então nós recebemos o que precisávamos de conteúdo sólido para abordarmos nesses 40 dias, as estratégias também, a fim de que nós pudéssemos alcançar esse posicionamento, tanto na realidade da igreja em relação ao nosso terreno, quanto nas nossas vidas pessoais, porque o Senhor deseja que nós prosperemos enquanto família na fé. Então, 40 dias de prosperidade bíblica serão 40 dias de vitória em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu vou compartilhar, ou melhor, já está compartilhado com você a tela do meu computador e nós vamos continuar juntos, meditando e acompanhando os slides através dessa proposta que nós temos agora, tá bom? Vamos lá. O texto base para esse tempo se encontra exatamente nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 38. Disse Jesus: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Existem vários tesouros nessas palavras de Jesus que fazem parte justamente do Sermão da Montanha. Quando Jesus fala, deem,
Jesus está mencionando justamente a generosidade. A generosidade como uma característica daqueles que entendem o seu reino na terra. Ele está afirmando o princípio do amor, o princípio da misericórdia, o princípio da justiça, a ética do reino, até mesmo com o contraste àquilo que era visto por outros líderes religiosos ou vivido por outros líderes religiosos daquela época. Jesus está chamando justamente a atenção de que nós precisamos ter uma atitude, tanto mental quanto emocional, que reflete a compaixão e a bondade do Senhor. Dê. E olha o que, é que ele vai dizer: deem e lhes será dado. É interessante porque logo que a gente pensa, né, eu vou dar e eu vou receber, a gente acredita que seria um relacionamento de troca. Mas, na verdade, Jesus ele está apresentando o que a gente chama de reciprocidade divina. O que seria isso? É a ideia de que quando você obedece e você entrega com generosidade e amor, você acessa algo que vem do céu sobre você. É muito mais do que fazer algo para receber. É viver um retorno sobrenatural e abundante, porque o nosso Deus é galardoador. É tremendo, gente. É algo poderosíssimo. Mas não para por aí. Dê e lhe será dado. O que vai ser dado? Uma boa medida, ou seja, algo justo. Também calcado, sacudido e transbordante. Imagina que você vai num lugar. Aí você precisa comprar, às vezes, um saco com cereais, com algum material ali, você precisa trazer bastante para poder aquela compra ser uma compra bem sucedida. E aí o vendedor chega para você: espera aí que eu vou colocar aqui, vou encher o seu pacote. Aí ele enche. É a boa medida. Só que aí sabe o que ele faz? Ele dá uma pressionada ali, ó, para poder preencher bastante, cabe mais um pouquinho, aí ele coloca um pouco mais. Aí, de repente, depois que ele colocou mais, sabe o que ele colocou um pouco mais, sabe o que ele faz? Ele sacode. Deixa dar uma balançadinha para ver se esse conteúdo vai se ajustando ali para ver se cabe um pouquinho mais. Aí ele coloca mais um pouquinho. Ou seja, é uma boa medida, ela já está calcada, ela já está sacudida. Aí de repente ele fala: não, não, mas dá para a gente colocar um pouquinho mais, você vai carregando com cuidado para você aproveitar. E aí você enche até muito mais, assim, a ponto de transbordar. É isso que o Senhor tem para nós. Uma boa medida, muito, mas muito abundante, porque o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas não para por aí, porque o que Jesus está dizendo também? A medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, ele está expressando justamente essa reciprocidade também em relação àquilo que nós receberemos de outras pessoas também, de acordo com a nossa ação. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Esse é o segredo da prosperidade bíblica. É um exercício de fé, onde nós colocamos a nossa ação e confiança em Deus, que cuida de nós, e sabemos que Ele conhece todas as nossas necessidades e nos abençoa de uma forma poderosíssima. Então, queridos, é isso que vamos viver nos próximos 40 dias. E diante desses 40 dias, nós teremos algumas estratégias claras. Quais serão essas estratégias? Vamos lá. Será um tempo de instrução, de oração e de semeadura. Na inscrição, nós teremos 7 mensagens sobre prosperidade bíblica aos domingos, nas nossas celebrações das 18 horas, tá? Na oração, nós vamos ter uma estratégia de jejum e uma estratégia de oração diária mesmo. A estratégia de jejum será coletiva e nós vamos direcionar a cada semana qual será o item que nós vamos jejuar, que nós vamos nos abster durante aquela semana. Nessa primeira semana, nós vamos jejuar o café. Mas eu já não tomo café. Então eu te pergunto, o que que você toma no lugar do café? É um leitinho com chocolate? É um suquinho?
então você vai jejuar daquilo que você toma no lugar do café. Mas durante uma semana, nós vamos abrir mão do café. Na celebração de domingo, vamos divulgar qual será o jejum da próxima semana. E todos os dias, a nossa igreja estará reunida no nosso terreno, porque nós estamos profetizando a quitação completa. Então, como vamos nos organizar? Fique tranquilo, você não precisa ir todos os dias. Aí, se você quiser, fique à vontade. Mas nós vamos fazer uma escala por grupo de pastoreio. Então, a cada dia, nós teremos um GP nomeado e responsável para estar ali no terreno na hora que o grupo, né, de pastoreio achar melhor. Eles vão se reunir para um tempo de oração, de profetizar que aquela terra é nossa para a glória de Deus. Cada dia, um líder de GP estará à frente desse momento de oração. Estaremos divulgando nas nossas redes sociais os horários e como que será esse encontro, e você pode participar quantas vezes você quiser, ainda que não seja o dia do seu grupo de pastoreio. O importante é nós estarmos juntos enquanto igreja, tá? E, não menos importante, será um tempo de semeadura. Essa semeadura é para que nós possamos levantar esses guerreiros, doadores, esses semeadores na obra de Deus, para a quitação completa do nosso terreno em 40 dias. E qual estratégia nós estamos usando? Nós separamos cotas no valor de R$ 100 cada uma. E cada pessoa pode contribuir com quantas cotas desejar. Há um material que já foi preparado de divulgação através do WhatsApp, um formulário eletrônico que cada contribuinte poderá preencher para a gente poder ter ali o contato da pessoa e tudo mais. Mas o que importa é que juntos nós vamos trabalhar para atingir a nossa meta e viveremos como igreja um milagre do Senhor, tá bom? Então, instrução, oração e ação. Porque quando nós vamos semeando no reino, nós vivemos também o retorno daquilo que Deus tem para nós. Estamos debaixo desse templo de Josué. Josué 1:8 diz assim: relembre continuamente os termos deste livro. Deste livro da lei. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Olha só, gente, a prosperidade bíblica começa com o segredo de viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, vamos lá, vamos viver aquilo que a palavra do Senhor nos diz, para juntos avançarmos na presença do Senhor. E que prosperidade é essa? É a prosperidade que João descreve na sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nós entendemos que a prosperidade, ela é integral. Não é apenas sobre dinheiro. Na verdade, é algo que abrange a nossa saúde, a nossa paz, a nossa espiritualidade, a nossa administração, a nossa família, a nossa provisão material e plena. E essa prosperidade que Deus tem para nós nesse tempo de 40 dias. E eu quero te incentivar a não perder absolutamente nada, porque o Senhor está movendo no nosso meio. Amém? Então agora nós vamos compartilhar com você justamente o primeiro conteúdo, a primeira palavra dessa série aí de 7 mensagens. Por que eu vou compartilhar lá agora? Porque ontem teve o culto das crianças, seria o primeiro dia, e então nós tivemos um outro tipo de ministração. Então eu estou compartilhando nessa live de hoje para a gente não se perder no propósito e nem no tempo estabelecido. Qual que é o tema de hoje? Está aqui no primeiro slide. Vou ver se eu volto aqui para você poder assistir. Está aqui embaixo. Um coração rendido para uma vida sem estresse. Um coração rendido para uma vida sem estresse. Essa é a nossa primeira palavra dos 40 dias.
Vamos juntos nela, então? A palavra diz, então, em Mateus capítulo 19, versículo 16. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? O que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você mesmo. O jovem lhe disse: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, esse texto nos mostra que dinheiro é sim assunto espiritual. O que dinheiro é assunto espiritual? Porque a forma como você lida com o dinheiro revela quais são as suas intenções, expõe as suas motivações, os seus valores e as suas prioridades. Sabia que na Bíblia existem mais de 6.000 versículos relacionados a dinheiro, riqueza e bens? Mas nunca é sobre dinheiro em si. É interessante que, por mais que a Bíblia aborde esse conteúdo, ela está falando sobre o nosso coração. Olha o que Paulo nos escreve em Filipenses 4,17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo, ele está oportunizando aos filipenses a oportunidade, a atitude de receberem da parte do Senhor através do ofertar. Por quê? Ele não estava preocupado com a quantidade. Ele não estava preocupado com o recurso, o poder aquisitivo, mas com o coração daquelas pessoas, porque de acordo com o coração, o Senhor os abençoaria de forma poderosa. Então, a essência de uma vida biblicamente próspera é um coração sensível e rendido ao Senhor. Porque um coração apaixonado por Jesus e focado no propósito dele, na verdade, ele não se divide entre dois senhores, não se divide entre dinheiro e a decisão firme de viver completamente com Jesus. Na verdade, a gente vive totalmente sob o senhorio de Cristo. Infelizmente, foi isso que aconteceu, ou melhor, que não aconteceu com o jovem rico. Jesus não buscava a riqueza daquele rapaz. Jesus é o dono do ouro e da prata. Mas Jesus buscava o coração dele de forma plena. E quando Jesus toca na questão dos recursos e dos bens, ele revelou que os bens eram mais importantes do que seguir a Jesus e viver como um discípulo. Por isso, como disse o pastor Rick Warren, a questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é o dono do seu coração. Quando Ele o possui, o dinheiro deixa de controlar você. E o pastor Carlito Paz diz no seu livro A Vida Biblicamente Próspera que em Cristo descobrimos que prosperidade não é peso, mas descanso. Não é acúmulo, mas propósito. Não é ansiedade, mas paz. Por quê? Porque em Cristo nós podemos viver uma vida plena, debaixo da sua vontade, e não controlados por necessidade, pela necessidade de acumular e ganhar cada vez mais. Afinal de contas, quando você acumula no egoísmo, isso vai te gerar cada vez mais estresse. Mas quando você administra com mordomia e generosidade, você gera bênção e gera transformação. E é por isso que eu quero compartilhar com você agora, rapidamente, 5 itens, 5 atitudes que devemos ter para que nós possamos cultivar um coração rendido ao Senhor e desfrutarmos de uma vida leve e próspera. A primeira é justamente avalie sempre as suas motivações.
Avalie sempre as suas motivações. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E em Romanos, capítulo 5, versículo 7, Paulo também diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, não existe barganha no reino de Deus. Nós não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas na expectativa de recebermos algo valioso em troca. Ou também para poder nos livrarmos de maldição e de condenação, porque nós já recebemos tudo em Jesus. A morte reinou, mas nós recebemos as riquezas da graça. Nós podemos reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Na verdade, a entrega dos nossos bens e recursos é um ato de gratidão, é uma devolução daquilo que o Senhor mesmo nos convidou. E essa verdade, ela precisa nos impulsionar para que a gente não seja dizimista fiel, ofertante apenas por conta de um peso ou de um fardo, mas para que nós possamos ser investidores extravagantes e generosos no avanço do Evangelho e do Reino de Deus. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Quando a sua motivação está escrito, você não olha, está em Cristo, você não olha valor, você olha o foco, você olha o alvo, porque você sabe que Cristo tem muito mais para te abençoar, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono das suas motivações. Por isso que, para a gente continuar cultivando o coração rendido e desfrutando dessa vida leve e próspera, não tem como estar avaliando motivações sem vencer o egoísmo com a generosidade. Essa é a segunda ação. Eu vou vencer o meu egoísmo com generosidade. Olha o que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 3, do versículo 2 ao versículo 4. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Primeira coisa que ele disse, amantes de si mesmo e apegados ao dinheiro. O coração distante, tá vendo? Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ou seja, coração completamente distante do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como seres humanos, o nosso coração, ele nasce literalmente formatado, voltado para reter, para segurar. Nós somos naturalmente inclinados para não repartir, não compartilhar, não entregar, não obedecer. É só você observar uma criança novinha. Ela não compartilha. Ela é totalmente egocêntrica. A gente aprende a compartilhar à medida que a gente vai amadurecendo e o nosso caráter vai sendo formado e tratado e trabalhado. Por isso que eu quero te apresentar um antídoto para isso, que é justamente a gratidão e a generosidade. Quando nós aprendemos a agradecer, mesmo em um momento de escassez, essa gratidão, ela se transforma em esperança. E essa generosidade, ela promove multiplicação e deixa legados construídos. Você já parou para pensar quantas pessoas podem testemunhar de que foram abençoadas por Deus, porque foram generosas e agradecidas, mesmo em momentos de escassez e de dificuldade? Hoje essas pessoas carregam um legado, ou melhor, deixam para nós um legado de fé, porque venceram o egoísmo. Elas prosperaram,
e essa prosperidade ecoa sobre nós até os dias de hoje. É por isso que a verdadeira, ou melhor, o que o nosso querido pastor Carlito Paz diz é: mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas. Por isso, querido, é que eu quero viver junto com você esse tempo de prosperar nesses 40 dias, deixando marcas eternas por onde nós passarmos. Mas não para por aí. O terceiro item, a terceira atitude que nós temos que ter para cultivarmos um coração rendido e desfrutarmos de uma vida leve e próspera é obedecer com prontidão. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Gente, quando você pensa em dinheiro como algo espiritual, você vai passar por um processo de teste de fé. E que não tem nada a ver com quantidade ou valor, tem a ver com obediência ao Senhor. E aí, a prosperidade genuína não está no quanto você possui, não está no quanto você pode dar, mas em como você responde a Deus com rápida obediência. Quando você responde ao Senhor de forma obediente e rápida, você protege o seu coração da incredulidade e evita arrependimentos. Por isso eu te pergunto, o que o Espírito Santo está falando que você precisa fazer? De que forma Deus está falando para você se posicionar? Obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Seja alguém que cumpre fielmente aquilo que Deus está falando. Porque o Senhor vai mover e isso vai liberar sobre a sua vida as bênçãos dos céus. Descubra na palavra de Deus o prazer na graça de dar e repartir em obediência, porque o Senhor é bom. O quarto item, ou a quarta ação para cultivarmos um coração rendido e desfrutarmos de uma vida leve e próspera, está também em descobrir o poder da simplicidade e do contentamento. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O estresse financeiro, gente, destrói relacionamentos, rouba a paz. É por isso que a gente precisa aprender a viver com contentamento e simplicidade de acordo com aquilo que temos, viver uma vida mais equilibrada. Quantos casamentos já acabaram por conta de questões financeiras? Quantas famílias estão totalmente abaladas por conta de questões financeiras? E muitas vezes a solução está em aprender a se contentar com aquilo que você tem. Aprender a viver uma vida simples, se alegrando na presença do Senhor. Eu não estou falando que você não quer admitir uma vida de miséria, mas uma vida ponderada, uma vida onde você administra bem, onde você planeja o seu futuro com fé, com uma ansiedade controlada. Porque Deus não nos chamou para uma vida de sufoco, uma vida de medo, mas uma vida de liberdade, mas também de ordem, uma vida também de descanso na presença dele. Olha o que o pastor Carlito Paes diz no seu livro. A prosperidade bíblica nasce desse alinhamento. Não está no acúmulo de bens ou na busca incessante por mais, mas em viver com propósito e equilíbrio. À luz da palavra, a prosperidade é a leveza. A liberdade de viver sem o estresse das dívidas, sem a ansiedade da comparação e sem o peso de depender de milagres financeiros todos os meses para sobreviver. A verdade é, queridos, na vida cristã, menos é mais. Paulo disse: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está contente em Jesus e desfrutando do poder desse contentamento. E sabe qual é o resultado disso? Justamente a quinta ação. Para você cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, seja um canal de bênçãos e propósitos. Olha o que o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Queridos, nós somos instrumentos de Deus para abençoarmos vidas e realizarmos os propósitos do Senhor. E para isso, o Senhor, ele literalmente multiplica os nossos recursos. Isso vai além de uma questão de apenas o dinheiro. São os nossos recursos em termos de habilidade, em termos de tempo, em termos de relacionamentos com propósito. Tudo isso o Senhor está nos usando para nos enriquecer, a fim de que, através dessas conexões, nós possamos realmente viver uma realidade de uma vida que não é um fim em si mesma, mas uma vida onde nós podemos fluir em Deus e os rios do Senhor, eles vão fluindo através de nós. A presença de Deus vai sendo conhecida através de nós, tal como está escrito no Salmo 67, 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça o seu rosto, ou faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Meus irmãos, que o Senhor possa usar a nossa prosperidade para que as nações da terra sejam salvas, sejam cheias da glória do Senhor. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado às suas mãos? O que você tem feito com a sua empresa, seus negócios, seu trabalho, seus recursos, seus bens, seu dinheiro? Quantas pessoas estarão no céu por sua generosidade ou quantas pessoas não estarão no céu pela sua avareza ou descaso? É tempo de consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu quero que o meu coração esteja rendido ao Senhor. E nessa rendição, viver de maneira próspera, leve, totalmente entregue ao Senhor, vivendo o melhor que Ele tem. Sabe por quê? A bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor alguma. Não inclui dor alguma. Os bens materiais, meus queridos, vão passar. As riquezas podem acabar de repente, mas um caráter aprovado, uma vida íntegra, vai sempre testemunhar quem é o Senhor na nossa vida. Afinal de contas, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu querido, eu espero que você tenha sido alimentado com essa palavra do Senhor e encorajado para que juntos nós possamos viver nos próximos 40 dias esse tempo de prosperidade, em profundidade na palavra do Senhor, em oração, mas também em ações. Então eu te convido, vamos nos posicionar na presença de Deus e vivermos juntos os milagres do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de podermos juntos aprender com a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. E que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, para que juntos nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem.
Eu oro para que o Senhor nos fortaleça nos jejuns que vamos realizar. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça nos propósitos de oração que vamos realizar. Na assiduidade, Senhor, na tua casa, aos domingos, para que possamos estar retendo tudo que o Senhor tem para liderar. E também oro para que o Senhor nos ajude a estarmos posicionados, semeando, levantando guerreiros, ó Deus, contribuintes desta causa. Porque eu creio, Senhor, que ao final destes 40 dias nós teremos muitos testemunhos para contar de prosperidade no meio do teu povo e teremos, ó Deus, este terreno 100% quitado para a glória de Deus, porque o teu povo está agindo, trabalhando, ó Deus, servindo ao Senhor, ó Deus, cheios do Espírito Santo, alcançando, Senhor, vidas para o teu reino. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.